Hoje é dia 1º de dezembro e é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. E esse vídeo faz parte de uma playlist com vários youtubers da plataforma e ela visa dar visibilidade ao tema. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like esperto e ajude compartilhando para fortalecer o bonde R Periférico, beleza? Bom, e nesse tema da playlist eu vou contar um pouquinho das minhas vivências enquanto homem gay, cisgênero, com essa questão toda do HIV. Olá galera, eu sou o Sérgio Andrade e esse é o canal R Periférico. Bom gente, como eu disse antes, hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o HIV enquanto homem gay, cisgênero e HIV negativo. E o intuito de compartilhar essas histórias é de gerar mesmo reflexão e quebrar alguns tabus, né, também. Então vamos lá. Só para ter uma definição, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana e ele é o causador da AIDS. Ou seja, ser HIV positivo não significa que você tenha AIDS. Você pode vir a ter se você não fizer o tratamento correto, o que hoje em dia é bem mais tranquilo do que antigamente. Hoje os remédios para o tratamento são fornecidos de graça pelo SUS e o Brasil ainda é referência no tratamento de HIV. Então, eu já nasci nessa época onde os tratamentos já eram mais avançados e as pessoas não morriam mais de AIDS. E quando alguém contraía o vírus do HIV, não era mais uma sentença de morte como era nos anos 80, né? Mas ainda assim, os preconceitos e estigmas eram muito grandes. E claro, como hoje, ninguém queria ser infectado. E é preciso deixar isso bem claro. Ninguém quer ser infectado. É algo que acontece simplesmente, que pode ser por N motivos e não cabe a nós julgar ninguém. O lance todo é que a gente precisa quebrar paradigmas e preconceitos relacionados às pessoas que vivem com o vírus do HIV. Daí, voltando à história, eu cresci numa época com muita informação. A gente já tinha internet, eu tive aulas na escola de educação sexual, aulas inclusive sobre HIV, que a gente aprendia como o vírus era transmitido. Então aquela coisa que acontecia nos anos 80, das pessoas acharem que o HIV era transmitido por beijo, por abraço, por usar a roupa do outro, pelo suor, pelo ar. Isso na minha época de infância, adolescência, já tinha sido desconstruído. Mas ainda assim eu lembro do quanto que algumas pessoas eram preconceituosas com esse tema, principalmente na igreja, onde normalmente o atraso de pensamento é de umas 3 décadas atrás, né? E nesse ambiente cristão que eu frequentava, a AIDS muitas vezes era associada com uma doença gay ainda, né? E eu frequentava a igreja de domingo a domingo. Eu tava em tudo. Eu lembro de uma vez que eu fiquei doente, peguei uma gripe forte e eu faltei 2 semanas na igreja. E nessa época as pessoas já sabiam que eu era gay. Quando eu me recuperei e voltei pra igreja, ao invés de eu ser bem recepcionado pelas pessoas, um garoto da igreja, que até ia pro seminário, né, ele virou e falou assim pra mim: "Nossa, sério, tá vivo?" Eu respondi: "Sim, eu tava doente, mas eu melhorei e agora tô voltando." Daí ele pegou e falou: "O que você teve? Pegou AIDS?" E eu tava numa fase que eu tava dando voador em todo mundo que era homofóbico. E daí eu respondi pra ele assim: "Não, querido, que eu ainda vivo na castidade. Ao contrário de você, que já transou com metade da igreja, agora tá pagando de santo e indo pro seminário." Gente, a galera era sem noção, cara. Mas na minha cabeça eu não conseguia entender o porquê de tudo isso, sabe? Até que eu comecei a entrar no mundo gay e a conviver com gays mais velhos. Daí eu comecei a entender o que significou a AIDS para os gays, principalmente na década de 80, né? Onde as pessoas morriam mesmo de AIDS. E eu vi também que no próprio meio gay o preconceito com quem era HIV positivo era extremamente alto. Eu lembro de uma vez que eu estava numa balada e tinha um garoto muito bonito, muito sarado e muito novinho. Todo mundo queria pegar ele na festa. Eu não tinha ficado afim dele porque eu não curto gente nova. Eu prefiro caras mais velhos. Mas ele ficou afim de mim e ele queria ficar comigo. Nisso, um cara que tava no meu grupo de amigos naquele dia, que era amigo de um amigo, chegou no meu ouvido, né, e disse assim: "Esse aí tá doente. Ele ficou afim de você, mas nem vale a pena. Ele tem HIV." Quando ele falou isso, eu lembro que eu fiquei chocado, porque era uma pessoa tão jovem, tão bonito, sabe? E da minha idade. Eu pensei, mano, poderia ser eu, sabe? Eu poderia estar sendo julgado por todo mundo nessa balada agora. E isso é muito louco, porque quando você pensa no outro, que acontece com o outro, parece algo que tá muito distante de você, sabe? Daí quando você pensa que realmente poderia ter acontecido com você, você começa a imaginar as possibilidades e começa a se colocar no lugar do outro, sabe? Naquele dia na balada eu não conseguia pensar em outras coisas. Só fiquei pensando no que eu faria se eu tivesse contraído HIV. Fiquei pensando como eu contaria pra família, pros amigos, pras pessoas que eu viesse a fazer sexo. Olha, eu problematizei a noite inteira. Só sei que eu saí da balada com vários insights. E um desses insights era a importância de usar a camisinha pra tudo. Não só pra me prevenir contra o HIV, mas também de outras doenças, né, sexualmente transmissíveis. Daí passou um tempo, né, depois de tudo isso, e eu conheci um cara. E apesar de sempre usar a camisinha, nesse dia eu não usei. Daí eu tava calmo sobre o que eu fiz, até eu conversar com alguns amigos. Eles me aterrorizaram num nível
que eu queria fazer o teste no mesmo dia, pra saber se eu tinha pegado HIV ou alguma outra doença, né? Só que você tem que esperar um tempo, né? Pelo menos um mês pro vírus começar a ser detectável no seu corpo, né? No seu organismo. Cara, foi um mês muito tenso. E pra piorar a minha situação, eu trabalhava numa clínica que promoveu o Dia da Prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. E uma amiga minha que trabalhava lá comigo, já sabia de toda a história que eu tinha contado pra ela, né? Falou pra eu ir nesse evento, né? Pra tirar as dúvidas e tal. Daí eu fui. E o problema é que o cara que palestrou lá aterrorizou geral. Mano, é muita falta de preparo pra lidar com o tema, cara. Sério. Ele fez um PowerPoint e ele selecionou simplesmente as piores fotos de doenças sexualmente transmissíveis. E começou a falar o seguinte: se vocês não usarem camisinha, vocês vão passar por tudo isso aqui, ó. E eu só pensava assim, Cara, tô fudido. eu voltei pro trabalho aterrorizado. Daí eu falei com a minha amiga, eu tô muito ferrada, acho que eu peguei alguma coisa e tal. O cara falou que, tipo, fez maior discurso cristão, sabe? Do tipo, Ai, seus pervertidos, vocês ficam fazendo sexo sem camisinha. a camisinha é importante? Óbvio. Mas, cara, ninguém tem o direito de demonizar suas atitudes, sejam elas quais forem. E nesse caso do HIV, que já é um tabu na sociedade, eu acho que tem que ter um acolhimento maior, né? Enfim, daí eu esperei 2 meses para fazer todos os testes, que eu queria ter certeza. Daí eu fiz o teste pra tudo, inclusive pra HIV. Cara, eu tava muito nervoso pra fazer o teste, mas é uma coisa muito importante de se fazer. Todo mundo que tiver na dúvida tem que fazer esse teste, porque o quanto antes você descobrir e o quanto antes começar o tratamento, melhor. Porque hoje em dia ninguém morre mais de AIDS, mas tem que fazer o tratamento correto, tipo uma doença crônica mesmo, sabe? Daí no final meus testes deram negativos, não tinha nada, e eu confesso que na hora foi um alívio muito grande, mas mais uma vez naquela hora eu pensei nas outras pessoas, né? Nas pessoas que tinham ido naquele centro, né? Fazer o mesmo teste que eu e que o resultado deu positivo, né? Como eles estariam naquele momento, sabe? Depois disso, ao longo da minha vida, conheci várias pessoas que eram soropositivas, né? E eu aprendi muito com elas também. E eu vejo o quanto ainda hoje eles sofrem com preconceitos e estigmas relacionados ao HIV. Construções sociais que não cabem mais, né? Que hoje em dia, né, as pessoas que se tratam, elas se tornam indetectáveis e elas não contaminam mais ninguém. Eu não sei o que é conviver com HIV, mas o recado que eu quero deixar com esse vídeo é que a gente tenha mais empatia com as pessoas que são portadoras do vírus. E claro, né, vamos evitar novos casos de HIV usando camisinha sempre. Hoje o número de jovens com HIV está aumentando muito, justamente porque esses jovens acham que tudo tá tranquilo, tudo tá ótimo, que ninguém mais morre de HIV, então vamos fazer sexo desprotegido. E não é bem assim, gente. Então camisinha sempre, pessoal. E se você por acaso tá na dúvida, faça o teste. O teste hoje é feito de forma gratuita pelo SUS e eu vou deixar alguns links aqui embaixo de onde fazer, beleza? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, curtam esse vídeo que ajuda muito na divulgação e também compartilhem para fortalecer o nosso bonde, beleza? Muita luz para vocês e até o próximo vídeo.